a sociedade, a gente definiu alguns desafios temáticos. O primeiro deles, o equilíbrio das necessidades de água para a população humana, considerando a natureza como parte do problema. Fragmentação de rios e restabelecimento da conectividade dos nossos rios. Influência do uso da terra nos ecossistemas aquáticos. Segurança hídrica e planejamento de conservação e avaliação da biodiversidade. Então, notem que são temas que permeiam as ações de todos os setores da sociedade, dos comitês de bacias, com os tomadores de decisão, com os órgãos públicos e até mesmo com os órgãos privados, tem esses temas como temas centrais das suas necessidades. Esses são os nossos temas diretos de atuarmos dentro das nossas pesquisas, considerando a bacia hidrográfica como a unidade de estudo. E alguns temas transversais, a dimensão social e cultural da água, o monitoramento, a avaliação e transferência de informação do meio acadêmico para a sociedade e modelagens e previsões. Isso a gente tem como uma perspectiva transversal de todos os nossos desafios temáticos diretos. Nós temos um modelo de trabalho, a gestão integrada de recursos hídricos, desculpa o slide em inglês. Nós temos como os aspectos fundamentais a água superficial e os reservatórios subterrâneos, o clima, o uso da terra e os aspectos sociais e culturais das bacias hidrográficas. Para que a gente tenha uma gestão adequada, a gente precisa de um banco de dados eficiente. Esse é um problema das nossas bacias hidrográficas, um problema dos nossos órgãos públicos, um problema que eu já discuti algumas vezes com os colegas da ANA, até mesmo o banco de dados da ANA, ele é ineficiente para que a gente faça modelagens e previsões, então a gente precisa investir muito na construção de um único banco de dados. A ideia dessa apresentação é que a gente possa discutir após. Então, eu estou apresentando elementos para vocês para que a gente possa abrir o diálogo entre a academia, entre esse grupo de pesquisadores e os diversos setores da gestão de recursos hídricos. Então, voltando à perspectiva do banco de dados, a gente precisa que isso seja melhor organizado, e eu me lembro em conversas com os colegas da Austrália, a gente precisa desenvolver um banco de dados em conjunto. Então, vocês também vão desenvolver um banco de dados? Eles falaram, não, a gente já tem o nosso desenvolvido. Nós não temos esse desafio para cumprir, tanto que nós nem colocamos no nosso desafio comum a questão do banco de dados. Esse é um desafio do nosso país. Nós ainda temos dificuldades em construir essa perspectiva do banco de dados. E isso traz a possibilidade da gente criar mapas temáticos, mapas com desafios, mapas com as características que precisam ser melhoradas na nossa paisagem das bacias hidrográficas. Os modelos e classificações, esse também é uma questão muito discutida no meio acadêmico, que é a questão do enquadramento. Nós precisamos de modelos mais eficientes, de indicadores mais eficientes, e eu acho que a gente tem um caminho para discutir, através de protocolos de monitoramento, o que a gente considera como qualidade de água e protocolos de diagnósticos. E isso permite a gente avaliar com mais perfeição a contaminação, a restauração, a poluição dos nossos sistemas e os nossos sistemas de recarga. Sem esquecer temas especiais, temas que permeiam tudo isso, como a biodiversidade, o gerenciamento costeiro e resolução de desastres e a questão da energia e alimento. Então, na gestão de bacias hidrográficas, isso tudo tem que estar contextualizado e a gente não pode esquecer jamais que a sociedade tem o direito de receber essas informações e essas informações customizadas para que possam ser utilizadas no seu cotidiano e na solução dos seus problemas. Esse é o nosso framework, é o nosso plano de trabalho. Essa organização social, ela tem uma estrutura, a diretoria executiva, o presidente, o vice-presidente, a vice-presidente, secretário-geral e diretor financeiro, os diretores regionais. Então, cada estado tem assento diretor e vice dentro de um colegiado chamado diretoria administrativa.
a Secretaria-Geral com a Secretaria Executiva, com comunicação, sites e redes sociais, então a gente é muito ativo nas redes sociais. As gerências, né, nós temos 5 gerências, gerência de cursos, webinários e as relações sociais, gerências de publicações e editoração, gerência de relações internacionais, gerência de pesquisa e inovação e gerência de projetos. Só quero fazer um destaque aqui para as relações internacionais. No próximo mês de outubro, a gente tem uma grande missão reconhecida pela Embaixada da Austrália e o Itamaraty, em que vão os atores políticos e os pesquisadores em conjuntos para prospectar parcerias na Austrália no próximo mês. O que é esse ecossistema da Aliança Tropical de Pesquisa da Água? A gente tem uma perspectiva de trazer a ciência para o século XXI, de fazer uma ciência diferente no século XXI, levando em consideração alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, que é intimamente alinhado com a Aliança, como a boa saúde e bem-estar, a educação de qualidade, a água limpa, as cidades e comunidades sustentáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra e parceria em prol das metas. Lembrando, quando a gente fala de água, muitas vezes a gente fica preocupado com o canal, no máximo olha para as margens, mas a água de boa qualidade, ela é resultado da bacia hidrográfica, do uso e ocupação do solo. A gente entende a bacia hidrográfica, nosso objeto de estudo, como uma biblioteca da vida e a história de um povo. E a gente está intimamente alinhado com o que foi discutido no Fórum Mundial em 2018, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU, as ações da década internacional, a água para o desenvolvimento sustentável, a gente está plenamente na década da água, e no Plano Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo brasileiro de 2016. A aliança, ela nasce na perspectiva das universidades e institutos de pesquisa, mas a gente, desde a sua origem, a gente tem a perspectiva de continuar dialogando com os setores de ciência, tecnologia e inovação, mas as atividades com estados, municípios, ONGs, comitês de bacias e empresas. Esse slide ele está preparado desde 2018, então não é um slide que foi preparado para essa apresentação. E nós temos a perspectiva de chegar ao setor público para que possa também fazer parte desse processo. É incrível que nós imaginávamos que fôssemos fazer um caminho nessa direção e em pouco tempo, em 6 meses, nós conseguimos atingir as empresas, o Banco Itaú, como os senhores verão, mais para frente. A aliança está montada dentro de uma perspectiva de algo que a gente ouviu falar, uma parceria público-privada. É um ecossistema em que traz a ciência para o século XXI. A gente tem uma série de demandas de uma série de setores da sociedade. E o meio acadêmico ele tem a perspectiva de ser o executor. E mais do que isso, ele tem a perspectiva de trazer empregabilidade para esse setor. O Brasil forma mais de 20 mil doutores, e só vou usar esse número de doutores por ano. Se a gente aplicasse o desemprego para esse setor, a gente teria mais de 2 mil doutores desempregados. Um doutor custa para o país R$1 milhão. Se a gente multiplicasse esse número, daria 2 bilhões de reais jogado no lixo com desemprego. Então, uma organização social como essa tem a perspectiva de solucionar não só os problemas técnicos, os problemas administrativos, mas também os problemas sociais. Aqui, algumas ações que a gente começa a delinear para mostrar a possibilidade de parceria com os comitês de bacia, né? Avaliação de qualidade de água, restauração ecológica, uma ponte entre as informações científicas e a sociedade, gestão integrada de recursos hídricos, gabinetes de crises e empregos, cursos de capacitação, pós-graduação estricto e lato sensu e prestação de serviços. Aqui alguns exemplos de portfólio que a gente já possui aqui com uma parceria.
Ministério do Desenvolvimento Regional, Banco Itaú, R$2 milhões para um projeto de desenvolvimento sustentável para a bacia do Rio Araguaia. É um projeto piloto por 2 anos, com uma grande perspectiva hoje de ampliação, tanto no estado do Pará, com recursos do estado do Pará, quanto com recursos também do estado de Goiás. Esse projeto é uma perspectiva de chegar a R$100 milhões nos próximos 10 anos. Aqui um outro projeto já aprovado, esperando o parceiro, no Ministério do Desenvolvimento Regional, 17 milhões. Aqui um projeto em parceria, o NAP Água, que é o núcleo da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, no valor de R$1 milhão. Uma rede internacional sustentada pelo CNPq no valor de R$1 milhão. E aqui uma parceria internacional para a bacia do Rio São Francisco, com dinheiro da Embaixada da Austrália e tendo uma universidade e aliança como parceiros para encontrar soluções para a bioeconomia da bacia do Rio São Francisco. Então pode ver que a gente permeia uma série de atores, desde o meio acadêmico a diretamente projetos ligados aos comitês de bacia. Exemplos de ações que a gente pode ter nesses projetos, guias práticos. Aqui é um exemplo de aplicativo, um game, Missão Nascente, que leva as pessoas a entenderem o bioma cerrado, até do cerrado stricto sensu até as nascentes. Aqui um guia para uma realidade aumentada de rios, mostrando para a sociedade o que é um rio, mas dentro de uma realidade que as pessoas conseguem ter empatia. E aqui um outro exemplo, o Viveiro Escola, que é a capacitação e produção de rendas, juntando a educação com a restauração e a formação de estudantes. Então são viveiros implementados em escolas que vão fornecer mudas de espécies endêmicas, espécies nativas, para programas de restauração, e que eles não só ajudam a se inserir dentro do processo, quanto também têm a capacitação e podem produzir renda com essa perspectiva. Esses são guias públicos, estão nos nossos sites. Programas de monitoramento, aqui é uma perspectiva que a gente tem discutido com os órgãos públicos do Distrito Federal. Muitas vezes a gente fica preso aos enquadramentos, mas é todo um processo de informação que pode gerar análise, e a gente foge dos sistemas tradicionais, e parece complicado isso tudo, esse procedimento, mas na verdade, tendo a informação customizada para as necessidades de cada comitê, a gente consegue facilmente adaptar sem grande necessidade de informação técnica. E inserindo meio produtivo a restauração. Aqui é um exemplo que a gente tem em conjunto com a Embrapa, a perspectiva de introduzir o gado para o manejo adequado em áreas de restauração. Aqui é o exemplo no nosso projeto piloto, a gente está testando esse projeto agora em maior escala no Rio Araguaia. Aqui é o tempo zero, esse lado é onde vai sofrer a restauração, e aqui é a nossa área padrão. Então, vocês podem ver que as braquiárias, que é um problema nos processos de restauração, ela pode ser muito bem controlada com o manejo do gado. Então reduz em 20% a quantidade de braquiárias, isso permite a sobrevivência das mudas na área de restauração. Então isso, o agricultor, o pecuarista fica feliz e o meio ambiente fica feliz com esse sistema produtivo. É mais uma iniciativa entre tantas outras que o nosso país possui para introduzir o sistema produtor aos sistemas sustentáveis e restaurar as nossas bacias hidrográficas. Então, só para finalizar, a aliança ela começa em 2017 e vem avançando nesses 5 anos, tentando aumentar a perspectiva de vinculação entre pessoas físicas e jurídicas. É muito difícil para os cientistas conseguirem chegar aos sistemas, porque muitas vezes são indivíduos, são CPFs. Então a gente transforma numa organização social a possibilidade de aumentar o engajamento, o enlaçamento
entre o meio acadêmico e o meio produtivo, possibilidade de emissão de certificados, celebração de memorandos, aqui alguns exemplos, e possibilidade de desenvolvimento de produtos e serviços com empresas e organizações de caráter público, misto ou privado, nacional e internacional. Era essa a apresentação que eu tinha para vocês e espero abrir uma possibilidade de discussão no futuro com todos vocês. Muito obrigado pela atenção.